Você sabia que as bactérias do seu intestino influenciam como você envelhece? Pois é. O que você come pode mudar totalmente o equilíbrio dessas bactérias, afetando desde a sua imunidade até mesmo o seu humor. O envelhecimento está associado a uma redução na diversidade da microbiota intestinal e o aumento de micro-organismos pró-inflamatórios. Esse desequilíbrio, chamado disbiose, contribui para a inflamação sistêmica e o declínio funcional. Fala, professor, o que é microbiota e por que ela muda conforme a idade? Ótima pergunta. A microbiota é um conjunto de trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Conforme a gente envelhece, esse ecossistema vai mudando e pode perder diversidade. É como uma floresta que vai ficando pobre em espécies. Os estudos mostram que idosos têm menor quantidade de bifidobactéria e lactobacilos e maior quantidade de bactérias oportunistas. Essa alteração está associada à fragilidade, constipação e até a piora cognitiva. A dieta é o principal fator externo capaz de modular a microbiota intestinal. Compostos alimentares como fibras prebióticas, polifenóis e alimentos fermentados alteram a composição e a função bacteriana. Em outras palavras, o que você coloca no seu prato ensina suas bactérias a trabalharem para você. Você comendo fibras, vegetais e alimentos fermentados aumentam a produção de bactérias boas e reduzem as inflamatórias. Professor, o que acontece dentro do corpo? Olha, a fermentação das fibras pelos micro-organismos gera ácidos graxos de cadeia curta, que reforçam a barreira intestinal, modulam a resposta imune e são capazes de diminuir a produção de citocinas inflamatórias. Basicamente, essas substâncias produzidas pelas bactérias boas servem como remédios naturais que vão fortalecer o nosso intestino e reduzir os danos provenientes pela inflamação que vem naturalmente com a idade. Com a microbiota equilibrada, os idosos tendem a ter melhor digestão, menos constipação, mais energia, imunidade fortalecida e até a melhora do humor. Isso é o que os cientistas chamam de eixo intestino-cérebro. Sobre as recomendações e as limitações, ainda há uma variabilidade nos estudos quanto à dose, a cepa e a duração delas. Porém, é necessário os estudos completos de longo prazo para avaliar os padrões alimentares dos idosos. Não existe fórmula secreta. O ideal é que você coma de forma variada e que você acrescente fibras e também simbióticos e probióticos com orientação médica. O estudo ao qual Gustavo se referiu é os efeitos de probióticos, prebióticos e simbióticos na microbiota intestinal de idosos. A gente escolheu esse artigo porque ele traz uma análise completa e atual sobre o tema, dando autoridade e base científica para tudo que a gente está mostrando aqui. Ele teve como objetivo avaliar os efeitos do PPS na composição da microbiota intestinal, nos ácidos graxos de cadeia curta e nos marcadores inflamatórios em idosos. Se trata de uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2025, que reuniu 28 ensaios clínicos randomizados com mais de 2.400 idosos. Os ensaios clínicos incluídos na meta-análise tinham dois grupos principais, padrão e estudos randomizados. O primeiro grupo, o de intervenção, que recebeu probióticos, prebióticos ou simbióticos em forma de cápsulas, alimentos fermentados ou suplementos contendo fibras específicas. O segundo grupo, o de controle, recebeu placebo ou nenhuma intervenção. Cada estudo individual avaliou as diferenças antes e depois da intervenção entre os grupos, e a meta-análise combinou esses dados para medir o efeito médio padronizado. Essa comparação direta permitiu verificar se as mudanças na microbiota, nos ácidos graxos de cadeia curta e nos marcadores inflamatórios realmente ocorreram por causa do uso de PPS e não por outros fatores. Os resultados apontaram que o uso de probióticos, prebióticos e simbióticos aumenta significativamente essas bactérias boas. Constataram-se aumento das bifidobacteriums, lactobacilos, aumento dos ácidos graxos de cadeia curta como butirato, acetato e diminuição da proteína C reativa. A PCR, marcadora de inflamação produzida pelo fígado. Quando há uma inflamação, esses níveis de proteína no sangue aumentam rapidamente. Então houve também uma diminuição desse marcador inflamatório.
Tá bom, a gente apresentou os resultados, trouxe alguns termos técnicos, mas acho que de uma maneira ainda muito superficial. Vamos elucidar aqui de que forma que esses resultados apresentados representam de fato benefícios práticos para o idoso. Melhora da digestão, da absorção de nutrientes e do funcionamento intestinal, reduzindo sintomas como constipação, gases e desconforto abdominal, muito comum em idosos. Esses compostos, como butirato, acetato e propionato, que foram aumentados pós-intervenção, são produzidos quando as bactérias fermentam fibras no intestino. Eles nutrem as células do cólon, mantendo a integridade da mucosa intestinal, regulam a imunidade local e sistêmica e contribuem para o controle da glicemia e do colesterol. O melhor funcionamento da barreira intestinal reduz riscos de inflamações e infecções, além de proporcionar um metabolismo energético mais eficiente e controle de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e dislipidemias. A queda da PCR observada, proteína C reativa, indica menor inflamação no organismo. Acho que isso já deu para entender. Idosos frequentemente apresentam um estado chamado inflammaging, uma inflamação crônica de baixo grau associada ao envelhecimento. Na prática, essa queda da proteína C reativa representa menor risco de doenças cardiovasculares, sarcopenia e doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por exemplo. Em outras palavras, o intestino mais equilibrado contribui para um envelhecimento mais saudável e funcional. Vale enfatizar também a importância do uso contínuo, que foi destaque nesse artigo. Os efeitos mais expressivos foram observados com simbióticos e uso por mais de 8 semanas, ou seja, para alcançar esses benefícios reais, é importante aderir de forma consistente. Não basta usar por poucos dias achando que vai atrair os efeitos desejados. A combinação de fibra mais probiótico cria um ambiente intestinal mais estável com efeitos sustentáveis. Então esse estudo fala que melhora o intestino e reduz a inflamação, né? Sim, mas como a gente aplica isso na prática? Após alimentos como yogurt natural, aveia, frutas e leguminosas, por exemplo. Bom, traduzindo, incluir na dieta os probióticos presentes em alimentos fermentados como iogurte natural e leite fermentado, que repõem as bactérias benéficas do intestino, e os prebióticos encontrados em aveia, banana verde, alho, cebola, feijão e legumes, que servem de alimento para essas bactérias boas, estimulando seu crescimento. E os simbióticos, que combinam os dois, como em iogurtes com aveia ou frutas e linhaça, potencializando os benefícios. Além disso, é essencial beber bastante água e evitar os ultraprocessados, açúcar e álcool em excesso, que prejudicam o equilíbrio intestinal. Alimentação equilibrada, microbiota saudável, envelhecimento com qualidade.